Olá, estamos aqui mais uma vez para ajudar você nesse universo que é maravilhoso, criado por Deus. Estamos de volta à questão de Deus, né, Tarcísio? A questão de Deus está de volta, seu podcast favorito nessas questões. E a gente vai falar de um tema hoje também, vai continuar a nossa série relacionada ao quê? Aos medos, né, Léo? E hoje nós estamos recebendo aqui o nosso sócio, parceiro, pastor, mestre, teólogo, amigo Everson. Seja bem-vindo para falar do medo de perder a salvação. Olá, meus amigos, Léo e Tarcísio. É sempre uma alegria, um prazer a gente estar junto falando sobre a pessoa de Deus. Que bom, maravilha. Everson, hoje o tema é assim... Promete, né? Polêmico. Primeiro porque existem vários olhares, né, para essa questão do perder a salvação. Sim. E a gente vem falar sobre o medo de perder. Então, se a gente vai falar do medo de perder, é porque existe a possibilidade de não ser salvo. Essa possibilidade, qual que é o seu... Antes da gente entrar diretamente na temática do medo, eu acho que a gente pode explorar isso, né? O cristão batizado, seja de qual denominação for, pode perder a salvação? Muito bem. Como vocês mesmos colocaram, é uma questão muito polêmica, né? Eu respeito as visões que tem, né? Eu acho que são fundamentadas. Então, nós temos a visão de que não se perde a salvação, né? Isso aí é mais propagado pelo calvinismo, né? Uma vez que você é predestinado à salvação, não teria como você perder a salvação. Os americanos têm uma visão baseada nisso, uma ideologia, uma teologia, na realidade, que se chama Eternal Security, que seria a segurança eterna. Ou seja, uma vez que você é salvo para sempre. Não tem como você perder a salvação. Eu tenho uma visão diferente a respeito desse assunto. Embora respeite todas as visões e tenho amigos, tanto calvinistas quanto amigos batistas, que professam essa ideia da Eternal Security, mas para mim a salvação pode ser perdida sim. Eu não acredito que a salvação se perde assim por qualquer coisa. Ou seja, Deus não está lá com o livro da vida na mão, você está salvo, cometeu um pecado, pega a borracha e apaga. Se arrependeu, escreve de novo o seu nome. Não, eu não acredito que é dessa forma. Mas eu acredito que uma pessoa salva, pensando na salvação como um início e processo e progresso e caminhada. Então eu tenho a ideia da salvação como um ponto inicial linkado a um processo, a uma caminhada. Então, pensando na salvação como início e processo de um caminho, ele pode sim ser abortado, vamos dizer, no meio do processo. Entendi, muito bom. Interessante, né? Ou seja, o medo da salvação é um medo real. De perder, né? De perder, exato, o medo de perder a salvação. Uhum. Esse medo, eu acho que para muita gente surge justamente da insegurança na qual a gente complementa ou insere a fé para sustentar, né? Porque a gente não tem uma como é que eu posso dizer? Uma certeza material disso, né? Assim, não tá dado lá, olha, você pegou esse celular e ele garante a sua entrada no céu, é seu ticket de acesso à vida eterna, né? É baseado na fé. Então, eu acho que, partindo desse princípio, o medo se justifica. Agora, esse medo para o cristão, ele é bom ou é ruim? Muito bem, Léo, assim, eu acredito que o cristão, o verdadeiro cristão, ele não pode viver no medo de perder a salvação. Por quê? Porque a salvação do cristão está garantida em Cristo Jesus. Porém, aquele que está em pé, olhe para que não caia. Então, existe no coração do cristão verdadeiro não o medo, porque se eu tiver medo de não ser salvo, a ideia é que
que eu não adquiri ainda a salvação em Cristo Jesus. E com isso talvez estaria anulando o sacrifício de Cristo na cruz. Ou seja, ele me deu, mas eu digo, eu não acredito que eu recebi. Não, você recebeu a salvação. Porém, a gente deve, como a Bíblia diz, vigiar. Então, a vigilância é um estado do crente. O verdadeiro cristão é aquele que vive em vigilância. E ele não tem medo, mas ele tem temor a Deus. Temor a Deus é respeito a Deus. Então nós, como a gente lida com a salvação? Nós lidamos com a salvação primeiro acreditando e tendo a certeza de que somos salvos, porque somos salvos não pelas nossas atitudes, mas pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Ele é que nos garante a salvação. Então, primeiro vem a certeza da salvação. Eu estou salvo conquanto esteja em Cristo Jesus. Em Cristo eu sou salvo pelo sangue de Cristo. Então alguém pode se perguntar, você tem a certeza da salvação? Eu tenho a certeza da salvação. Porém, eu também tenho a certeza que posso perder a salvação se eu largar o caminho de Cristo Jesus. Se eu deixar de viver em Cristo Jesus. Hoje eu sou salvo? Sou salvo, porque eu estou em Cristo Jesus. Mas isso não significa que foi me tirado a livre escolha, o livre-arbítrio. Então, a ideia que se tem é que a partir do momento que eu sou salvo, então eu perdi o livre-arbítrio. Eu não posso mais, nem que eu queira, deixar essa salvação. Ou seja, o diabo não tem mais nenhum acesso. Todas as tentações para me derrubar, elas não são verídicas, porque eu não posso perder a salvação. Não, não é assim. Eu sou salvo, tenho a certeza da salvação, porém existe o cuidado, ou seja, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então a salvação é um processo. Eu estou salvo em Cristo Jesus, e se eu permanecer em Cristo Jesus, não há nada e ninguém que possa me tirar esta salvação. Mas se eu for dando lugar ao mundo e o pecado for entrando no meu coração e eu não vigiar e eu for num processo de apostasia, eu começar a me afastar do Senhor a ponto de eu me desviar totalmente da palavra do Senhor e morrer neste processo, aí então eu perdi a salvação. Agora, isto não é uma visão simplesmente minha. Eu tenho algumas bases bíblicas, porque alguém pode perguntar, mas então, qual é a sua base bíblica? Se vocês me permitirem aqui, eu vou citar alguns textos bíblicos que dão embasamento ao meu pensamento. Ou seja, Romanos, por exemplo, olhando para Romanos capítulo 11, a partir do verso 18, é um texto um pouquinho longo, mas acho que dá tempo de eu citar aqui, a partir do verso 18 diz assim: não te glories contra os ramos. Os ramos aqui são Israel, né? Uma metáfora de Israel. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. A raiz é o Senhor Jesus, certo? Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. O povo de Israel foi quebrado para que nós, gentios, fôssemos enxertados. Está bem? Pela sua incredulidade, dos judeus, foram quebrados. E tu estás em pé pela fé. Então, não te ensoberbeça. Quer dizer, não deixe que o teu coração fique orgulhoso, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, que era o povo judeu, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Então, a bondade e a severidade de Deus andam de mãos dadas. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade. Se, olha a condicional, se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. Então aqui ele diz da possibilidade de nós também sermos cortados, assim como foi cortado. De maneira muito clara. Muito clara, como foi cortado o povo judeu. E não é só esse texto. Se você vai para a segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 20 até o verso 22, vai dizer assim: portanto,
se depois de terem escapado das corrupções do mundo, quem é que escapou das corrupções do mundo? Alguém que foi salvo. Alguém que teve Jesus Cristo, alguém que aceitou o Senhor, que foi lavado por Cristo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha lá, escapou das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador. Forem outra vez, olha a possibilidade, forem outra vez envolvidos nelas, nas corrupções, e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Então, o último estado foi pior do que o primeiro. E ele diz, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. E ele continua dizendo, deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz, o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. Quer dizer, então, ele tinha vomitado, quer dizer, o cão tinha vomitado, ele tinha renunciado tudo aquilo, ele tinha se limpado, a porca tinha se limpado, mas ela depois foi vencida pelo mundo novamente e ela retornou ao espojadouro de lama. E aí, para terminar assim as argumentações aqui a partir dos textos bíblicos, né? Também tem Hebreus, capítulo 10, verso 26 até o verso 27, que vai dizer, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Então, esse pecarmos não é cometer um pecado. O pecarmos aí é levar uma vida de pecado depois de conhecendo a verdade, nos envolvermos de novo pelo pecado, então não há mais sacrifício para nós, mas uma expectação horrível de juízo. Então me parece claro que alguns textos bíblicos, fora esses aqui, alguns que eu citei aqui de cor, quem está de pé olhe para que não caia, aquele que perseverar até o fim será salvo, mostra assim claramente que a salvação existe no início e no processo. É como a santificação, ela é instantânea e progressiva. Por isso a Bíblia diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E isso está sendo falado para cristãos, porque o cara que é do mundo, ele não pode seguir a santificação. Então o cristão que foi santificado na cruz e que está num processo de santificação, deve perseverar nessa santificação para ver o Senhor. Muito bom, Everson. Eu acho interessante, né, que isso ficou elucidado dessa forma que você trouxe esse embasamento, porque os textos são muito claros, né? Tem textos na Bíblia que deixam mais margem para uma interpretação mais ampla, vamos dizer assim. Sim. Não é o caso desses, né? Exato. Eu acho que isso traz bastante clareza, né? Tarcísio quer fazer alguma colocação? Porque eu tenho perguntas. Tem, opa, legal. Não, acho que é isso mesmo. Dentro desse assunto, só para antes de entrar na outra pergunta, voltando à história do medo, né, das pessoas ainda que estão ali, como que elas podem lidar então com esse medo e encontrar segurança na fé? Porque às vezes tem essa dúvida mesmo, conhecendo tudo isso, né, ela vai passar ali pela vida de fé dela, tem vários momentos que ela vai vivendo, né, na caminhada cristã, e tem alguma, além, né, lógico, de ler mais e se relacionar mais com Deus, o que você diria para essa pessoa ainda que está ali titubeando e precisa ter uma palavra nesse sentido? Muito bem. Então, assim, quando uma pessoa alcança a salvação, ela alcança a salvação a partir do momento em que ela se arrepende dos seus pecados, passa por um processo de arrependimento, e arrependimento, no grego, metanoia, que significa mudança de mente, mudança de comportamento, de atitude, não só de comportamento, porque uma pessoa pode mudar de comportamento, mas não mudar de mente. Metanoia, nous, fala da mente. Então, assim, é a mudança de mente, mudança de vida,
né? Aquilo que nós chamamos de novo nascimento. Então, uma pessoa, ela pode adquirir a salvação a partir de Cristo Jesus, quando ela reconhece o seu pecado, é o que Jesus começou a pregar, arrependei-vos e crede no Evangelho, é aquilo que João Batista pregava, arrependei-vos. Então, assim, o arrependimento faz parte do processo de início da salvação. É quando você se enxerga como um pecador, quando você vê o seu próprio pecado e você se arrepende, você pede perdão e você deixa Cristo transformar a sua vida, mudar a sua vida. A partir daí, você adquiriu a salvação em Cristo Jesus. A salvação não é pelos seus méritos, é pelo mérito de Cristo Jesus. A salvação não é por aquilo que você faz, a salvação é por aquilo que Cristo fez, como Paulo diz lá em Efésios 2, 8 e 9, que a salvação é pela graça, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então é a obra de Cristo, não são as obras da lei que levam você à salvação. Então, quando você tem Cristo Jesus, você está salvo. Se você ainda não se entende como um salvador, talvez falta essa entrega, talvez falta esse arrependimento, talvez falta você se enxergar como você realmente é, pedir ao Espírito Santo que faça uma obra na sua vida, que Cristo venha morar em você. A partir do momento que você se arrependeu dos seus pecados, eu quero viver para Cristo, convidar o Senhor para entrar na sua vida, ser Senhor e Salvador, porque muita gente quer Cristo como Salvador, mas não quer como Senhor. Cristo não pode ser o seu Salvador se ele não for o seu Senhor. A primeira questão é ser Salvador e Senhor. Então, assim, o fato dele ser Salvador significa que ele é seu Senhor. E o fato dele ser seu Senhor significa que ele é Salvador. Então, o senhorio de Cristo, quer dizer, a ordem, o comando de Cristo na sua vida. Primeiro você tem que entender isso. A partir do momento que você entendeu isso, fez a sua busca do Senhor, pediu a Ele que entrasse na sua vida, que lavasse você pelo seu sangue, purificasse de todo o pecado e que Cristo viesse morar em você, você está salvo. A partir daí você não precisa entrar numa paranoia. Estou salvo, falei um palavrão, ou deixei de ser salvo. Ou cometi um pecado, deixei de ser salvo. Você não precisa viver nessa paranoia. Você é salvo pelo sangue de Cristo. Agora, o fato de você ser salvo pelo sangue de Cristo não vai isentar você da responsabilidade de vigilância. Ou seja, estejam atentos e vigiando, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, procurando alguém e rugindo como um leão, procurando alguém que possa tragar. Então, o diabo anda ao derredor, mas ele só pode tragar você no pecado se você der lugar. Por isso a Bíblia fala, não deis lugar ao diabo. Quando você abre a porta, quando você dá lugar ao diabo, então ele pode entrar e através de uma tentação, e você cair, e esse abismo chamar outro abismo, e chamar outro abismo, e chamar outro abismo, e você não conseguir se levantar mais. Já era. E aí já, então, nesse processo, por isso você deve viver uma vida de santificação e vigilância, ou seja, não podemos brincar com as coisas de Deus. Então, tem muita gente que acha assim, baseado nessa teoria do uma vez salvo, salvo para sempre, tem muita gente que acha assim, então agora, já que eu sou salvo, eu vou viver minha vida de qualquer maneira. Não, você não deve, porque um salvo não pode viver uma vida de qualquer maneira. O apóstolo Paulo mesmo fala, como vocês que já experimentaram a salvação, agora estão vivendo em adultério, estão vivendo em prostituição. Quer dizer, você não pode viver uma vida de qualquer maneira. Você deve seguir a santificação. Mas até o seguir a santificação é algo que o Espírito Santo é que te dá força para viver. É o Espírito Santo que te dá graça. Então a salvação nunca será mérito meu e seu. Sempre será um mérito de Cristo. Mas você não deve deixar de vigiar. Você não deve deixar de buscar no Senhor. Você não deve deixar de estar alerta. Por quê? Porque o diabo anda à espreita realmente. Então, a vigilância é algo que Jesus ensinou aos seus discípulos, é algo que Jesus falou que nós precisamos viver fazendo. Não é uma vida de paranoia, uma vida de loucura. Não, agora perdi a salvação, ganhei a salvação, perdi a salvação. Não é isso, mas é uma vida de vigilância e busca do Senhor. Que maravilha, né? Estamos aqui chegando ao final desse episódio. Para quem está nos acompanhando e caiu nesse episódio aqui de paraquedas pela primeira vez, saiba que nós estamos fazendo episódios mais curtos nesse quadro que trata dos medos, né, da vida cristã, da vida do cristão. E hoje nós falamos do medo de perder a salvação. Então nós já descobrimos, né, Everson, que na verdade nós não temos que ter medo
ou o sentimento do medo, aquele negócio que gera ansiedade, mas sim temor a Deus, para que nós possamos cada vez mais estar bem pertinho da vida com o Senhor. Amém. Muito obrigado, gente, e até o nosso próximo episódio. Não deixa de se inscrever e curtir. Até mais. Até mais.